gente começou a fazer um monte de collab em um mês, fizemos 62 vídeos em um mês pra voltar. E aí a gente conseguiu chegar em 12, 13 milhões. Não, porque daí você começa a aparecer como sugerido pra muito canal. Mas tem várias técnicas, né, de crescer YouTube e sempre manter. Uma delas é você pegar um título de alguém que já é grande da sua área e fazer sempre o mesmo título porque entra como recomendado, por exemplo. Mas o que é uma boa para empresas grandes? Roy Hunters. Roy Hunters. O podcast de marketing do InfoMoney. Marketing do InfoMoney. É hoje. Paulo Cuenca continua a conversa, agora sobre os perigos de viralizar nas redes sociais. Ah, e não esqueça que esse episódio é a segunda parte do bate-papo com Paulo Cuenca. Então não deixe de ouvir a primeira parte, que está listada aqui nos episódios do Roy Hunters. Escute agora no Roy Hunters. O que é uma boa para empresas grandes? Você pode manter um perfil meio institucional, tipo o XP como exemplo de novo, que ele nunca vai ter um grande engajamento, e daí você faz uma comunicação em rede social em estilo patchwork. Como que isso funciona? Você terceiriza a comunicação de acordo com cada tipo de visão de mundo. Ou seja, você tem vários influenciadores trabalhando para sua marca, com canais próprios que todos eles convertem para o mesmo lugar. É como se fosse um influenciador especializado em uma marca. Tá. E daí você consegue... Mas pra que serve o canal institucional daí nesse caso, se eu tenho os influenciadores específicos? Não serve pra muita coisa, mas pro ego da empresa mesmo. E às vezes o nosso canal... Justo. Eu existo. Na verdade, no Ecrua tipo um cartão de visita. Caso CMO. Não, mas às vezes tem uma função, sabe qual é? Tipo, o nosso serve muito pra isso. Tipo, se o cara descobre a V4 porque ele leu meu livro, ele vai lá no YouTube, V4 Company, vai lá no Google e ele vai ver o YouTube na cara. Aí ele vai lá e vê os vídeos. Os vídeos são legais, super bem produzidos e pá, beleza. A marca é maneira, é mais um ponto de presença digital. Exato. Mas é isso, eu existo. Mas seria muito mais inteligente o que a gente faz no Instagram hoje, na V4, seria muito mais inteligente se a gente replicasse isso no YouTube. Tipo, ter o meu canal, o teu canal, ou o canal dos quadros. Meu seria muito mais fácil, tá ligado? Seria muito bom. Mano, é igual o exemplo do negócio do Stronda lá, que rolou. Eu nunca quis ter um canal meu. Eu sempre quis ter o canal da V4 e que várias pessoas aparecessem. Mas isso é bom pro equity, mas é ruim pro YouTube. Tu tá nem aí pro meu equity. Mas como não é bom? E daí acaba sendo ruim pro seu equity. Né? É um looping, né? Isso é real. É um paradoxo. Tipo assim, o perfil no Instagram do G4, por exemplo. Agora tá melhorando, a gente meio que conseguiu acertar, mas ele nunca ficou realmente bombando que nem das pessoas. Não bomba tanto. E aí vieram com a ideia de, cada dia da semana uma pessoa diferente assumir os stories. Eu falei, cara, acha assim. A gente já fez isso. Testamos. Não vai. Tipo, eu tenho a sensação de que as redes sociais, elas premiam consistência. Ela premia, a mesma pessoa aparecendo sempre. Mas não é rede social velho. O motivo pelo qual eu não São gosto pessoas, de rede social direito é o motivo que... Não, isso que também. Tem rede social, cara. Eu gosto de gato. Ficar falando cara, eu abro a caixinha. Eu abri aquela caixinha de livros. Uma das que mais bomba. Bomba pra caralho. São sempre os mesmos livros. Os mesmos temas. As pessoas pedem os mesmos temas pelos mesmos livros. Caralho. Então eu vou bugar a sua cabeça. Quando eu te encontro, você fica mudando muitos temas da nossa conversa? Eu vou. Quando você vê uma série de 30 minutos, quando termina o próximo episódio, você quer que vire um thriller? Você tava vendo uma comédia, daí você quer que vire um thriller, ou você quer a comédia com os mesmos personagens, com os mesmos tensões narrativas? Ali, um pequeno... Imagina o Bob Dylan tá tocando Blowing in the Wind, daí ele toca... Ele fala, foda-se, acho que eu vou cansar a galera. E daí ele começa a cantar a Xuxa no meio da parada. Então, na verdade, não é rede social. O ser humano gosta da repetição. A gente gosta de padrão. O ser humano é um ser de hábitos. É um ser que busca o conforto. Repetição quer dizer conforto. Não existe nada no mundo, absolutamente nada no mundo que deu certo sem repetição. Nada. Pode pensar. Não tem uma coisa que deu certo sem repetição. O Denner não quer ser showman, de ficar aparecendo. Eu tentei, tô tentando de novo agora, mas
É foda porque eu não gosto, eu faço porque... Os três da mesa não curtem muito, na real. A gente entende que é, como estratégia de negócios, uma estratégia boa. Pra engajar e gerar resultado. Assim, indiscutível. E ser repetitivo, pô, é que nem imersão, cara. Fiz 11 edições da imersão de Growth. Chegou ali, eu falei, não, tem que mudar. Porque se eu não mudar, eu não vou conseguir dar mais essa aula, cara. Não é fácil aguento mais. Não é fácil cantar a mesma música, né? Não aguento mais dar essa aula. A galera sempre, as mesmas piadas, as mesmas coisas. A galera sempre... Só que pra mim, chegou um ponto que, cara, não dá. Foi insuportável. As aulas dos mentores lá, que eu acompanho no Gestão, são todas... Mudam muito pouquinho, assim, é só update mesmo, assim, só que é necessário. Não, porque, exato. Você consegue manter a energia de fazer, tipo, entender que, irmão, é isso aí que você tem que fazer porque você tem os boletos para pagar, os seus objetivos a alcançar, ou tem alguma forma de tornar menos maçante? Como que é para você e que sugestão se daria para outras pessoas? Cara, eu acredito que a arte da boa repetição é contar a mesma coisa de várias formas diferentes, né? E evoluindo também, né, a sua comunicação. Porque eu vejo que tem muita gente que quer mudar 100% a cada temporada. Só que o grande lance é que nem relacionamento na vida real. Eu tô com a Dani há 16 anos, que é minha esposa. Eu não mudei, né? Não deu, né, 2020, eu tô com ela, normal, que nem eu vivo com ela, daí 2021, amor, agora é hora da gente ter 7 filhos. Porque cansou. Né? Daí 2022 a gente vira poliamor e 2024 a gente entra numa seita e doa todos os filhos, faz uma oferenda pros filhos. Só... Eu ia chegar nessa parte, ele chegou antes. Só que eu e a Dani, a gente talvez mudou 1% por mês desde que a gente se conheceu. Então, quando eu pego há 16 anos, eu sou outra pessoa, ela é outra pessoa. Então, quando você se permite a revisar mensalmente, atualização, entender para onde o mercado está indo, mudar os seus exemplos, em vez de ser sempre a mesma aula, você se coloca um limite, a cada 3 meses eu mudo o jeito que eu dou essa aula, você encontra prazer no processo também. Né? Até porque se a gente está vendo que as coisas mudam cada vez mais rápido, que direito que a gente tem de ficar 1-2 anos falando a mesma coisa igual, né? E da mesma maneira. Então a própria atualização, ela é uma provocação de como a gente se comunica. Legal. Se desafiar a criar mesmo conteúdo de uma forma melhorada. Nesse Exatamente. caso. Faz sentido. Tem um lance também que, esse meu conteúdo aqui eu já fiz um monte de vezes, ninguém aguenta mais. Mas na real ele não alcançou essas pessoas. Então se eu ficar fazendo o mesmo conteúdo a vida inteira, ele ainda vai ser novidade pra boa parte da população. Eu tenho que fazer pauta do podcast e às vezes eu fico tipo, caralho, mas será que a gente já falou disso? Mas provavelmente se eu falar se a gente falar de conteúdo de novo com outro cara... Daqui uns 6 meses. Daqui, sei lá, 3 meses, já vai ser a mesma coisa. Vai ser o chantilly durante 8 anos, daí pra fazer a vídeo de culinária, né? Uhum. E daí ela falava, não precisa mais falar. Os vídeos que ela não falava como batia chantilly, a galera, e a receita do chantilly? E é só pensar, a Natália Arcuri, o Thiago Nigro, assim, não tem muita variação do que eles falavam lá atrás e eles estão falando hoje. Só que daí eles vão pegando as pautas quentes, as atualizações de mercado e falando a mesma coisa com novos exemplos que estão na mesa. Por isso que o método V4 funciona tanto. Sempre a mesma história do método V4, ela sempre encaixa direitinho. E um exemplo o cara pode fazer, se o cara olhar os posts que mais engajaram no feed e pegar um post lá que tá 3 meses, repostar, ele vai engajar de novo. Engaja a galera de novo. Não olha. O Ricardo Amorim faz isso também. É seguidor novo, o cara esquece, porque só foi mais uma das 999 outras coisas que o cara viu no dia. Eu notei isso só num cara, eu citei aqui, o Ricardo Amorim, ele reposta de vários dos posts dele que deram no passado muito certo. Eu vi um post dele específico já umas 6 vezes, tá ligado? Que ele repostou ao longo do ano. E toda vez engaja, velho. Toda vez engaja. Mas olha que louco, essa parada que vocês tinham falado antes, que agora eu peguei o exemplo da Natália e do Thiago, é um exemplo muito bom. Quando vocês falaram o que a empresa deveria apostar, pensa ao contrário. Imagina a Natália começa a falar sobre cripto, e daí ela começa a falar sobre, já tentou e não deu muito certo, falar sobre carteiras arrojadas, o público vai estranhar. Se ela quer virar uma coisa maior do que ela também tem dificuldade, então ela tem que se manter numa linha editorial, e talvez seja isso que incomoda as pessoas. Tá, mas eu entendo mais do que essa linha editorial que eu falo, saca? E daí eu tô preso nessa linha editorial. É que nem a Xuxa querer comentar esporte, talvez não vai ser a Xuxa mais. Mas a tua teoria da Xuxa especialista em esgrima. Esgrima eu consigo imaginar, não, especialista em NBA, cara, sabe todos os esportes de todo mundo. Dunking é com ela, o bicho é brabo. Entendi.
Eu tenho mais uma dúvida que é bem aleatória, bem específica, mas é tipo assim, eu fiz um dos posts meus que bombou muito, foi que eu fiz uma palestra, e aí eu, comentei nos stories, aquela coisa, palestra e tal, e aí falei assim, vocês querem os slides e um conteúdo sobre isso? A galera, quero pra caralho. Aí eu falei assim, beleza, se o meu post sobre a palestra chegar a 500 comentários, eu vou disponibilizar o link pra vocês. Tipo um promo share da vida. Esse tipo de coisa vale a pena? Ou a galera compartilha com gente aleatória só pra ganhar um negócio? Tu vê isso funcionando ou não é uma estratégia funcional hoje em dia? Cara, depende. Isso daí eu chamo de hack de engajamento. Como qualquer hack, ele serve para otimizar um resultado seu de base. Ele não muda seu resultado de base. Então, se você é um cara que tem 1% de conversão, usa um hack, nesse caso, e se aumenta 50%, vai para 1,5%. Se você pega uma pessoa que usa pouco essas coisas e tem 4% de conversão, porque tem uma comunidade mais aquecida, e usa o mesmo hack que vai aumentar 50%, eu vou para 6% de conversão. Então, o hack, ele não muda seu jogo. Se o seu resultado é mais ou menos, é um mais ou menos com um temperinho. Entende? Então, o que eu sempre penso é o seguinte: essas pessoas que comentaram, o que está acontecendo no seu perfil quando você faz esse tipo de conteúdo? São pessoas que querem ganhar alguma coisa de graça. E daí o que a gente começa a pensar eu quero este público? Vale isso a troca de compartilhamento? Será que daí não vai atrair pessoas que também querem coisas de graça? Por exemplo. Então eu sempre prefiro, eu não acho que não é válido fazer esse tipo de ação, mas eu sempre prefiro entender assim, como que eu fazendo isso, eu não só dou uma coisa para a pessoa, eu deixo mais fácil ela conseguir, né? Se eu fosse pro mundo de produto físico, ela poderia compartilhar e ao invés de eu dar alguma coisa para ela, eu dou cupom de R$10 para a pessoa na compra dela, por exemplo. Vou te dar um exemplo dando e não dando ao mesmo tempo. Então, eu fiz isso no meu, né? Estava lá, teve aula com o Erin Meyer do Netflix, eu fiz um monte de anotação. Tô maluco de anotação. E postei, a galera curtiu. Falei, olha, se tiver 100 reações no post, eu vou compartilhar com vocês as anotações. Teve 300 e poucas. Eu compartilhei isso, a galera tinha que preencher um formulário. Já conta como é parecido com esse, eu deixei mais fácil. Então aqui ainda tô pegando outra coisa. Ou não. E aí vem outra coisa. Uma coisa é compartilhar. Tô mandando pra fora da base, o cara pode mandar pra qualquer coisa. Não sei o que ele mandou. Mas quando eu peço pra essa pessoa que me acompanha engajar, ela tá engajando. E aí? É diferente de quando eu peço ela para compartilhar com alguém. Existem ações de hackers assim, que tem mais chance de gerar um resultado perene, ou hack, é tudo igual? Não, depende do seu objetivo de negócio. O seu foi uma palestra. Foi numa palestra, o cara conseguia os slides, eu pedi para eles comentarem. Acho que era 100 e deu tipo 500 comentários. Se fosse uma palestra que estaria fechada e que aumenta o tempo de tela com ele, e isso vai fazer ele ter mais lead, vale a pena. O que não rola fazer é crescer por crescer ou ter engajamento por ter engajamento. Tipo, se eu tinha habilidade. Comenta ganhar um iPhone. Exatamente. Exatamente. Sim. Então, se você fez isso, você pediu um engajamento, só que disso você ganha mais tempo de tela da pessoa, ou você tem um lead mais qualificado, vale a pena. Eu faço alguns hacks de engajamento que é análise de perfil. Eu peço para marcar uma pessoa que queira que eu faça análise de perfil. Eu ganho muito seguidor quando eu faço isso. Quero dizer muito. Eu ganho, 1.000 seguidores num post. E por que pra mim esse tipo de seguidor é bom? Porque ele vai na minha live e ele vai ver que eu sou muito rápido de análise de perfil e ele começa a confiar em mim. Eu aumento a consciência dele. Eu faço isso principalmente perto de lançamento de curso. Então, sempre que eu faço algum tipo desse tipo de coisa, é para eu conseguir, para algum objetivo de negócio muito específico em relação ao meu business. Eu acabei de fazer CPL, eu não faço aquele post de se tiver 5.000 comentários, você vai ganhar um iPhone. Porque a galera faz isso para mostrar que tá bombando a CPL, por exemplo. Eu tô mais preocupado em garantir retenção no próximo CPL. E não comentar no meu Instagram. Como que eu tenho mais gente na minha próxima live? E daí eu uso outras estratégias. Eu não volto pro post. O post eu tô tirando o cara da atenção. Eu vou dar um iPhone para ele, que é o que as pessoas fazem. Como que isso impacta positivamente no meu negócio? De maneira nenhuma, é só ego. Muito bom. Outra coisa que eu tava pensando aqui, tendo essa linha editorial, com todas essas dicas, como é que tu mescla ela com o comportamento de consumo? Porque às vezes eu vejo assim, o cara tá publicando conteúdo com o olhar só em trazer audiência e ganhar engajamento naquele conteúdo. E o cara fica louco pelo conteúdo que engaja mais.
sendo que não necessariamente ele tá construindo uma história que faz com que o cara confie nele para comprar dele. Precisa existir esse mix, né? Te dar um exemplo, eu tava fazendo mídia, tava fazendo lá o time fazendo mídia no meu perfil pra angariar audiência. Daí eu anúncio, tipo assim, ó, siga esse perfil aqui que é legal, conteúdo e tudo mais. Fala sobre gestão, é isso aí. Fala sobre gestão, growth, não sei o quê. Eu falei, cara, é melhor a gente direcionar essa verba pra uma live, porque pelo menos o cara vai chegar na live e vai ver um conteúdo meu. Porque se ele ficar só me seguindo aleatório, aparecer um post aleatório meu na praia, ele vai falar, foda esse cara aqui, entendeu? Porque não tem não construiu uma história, não tem nada pro cara, sabe? Como é que tu faz esse mix aí? Eu sempre falo que na linha editorial tem uma coisa que é batida no mercado de infoproduto e de marketing, mas é real, que é o que as pessoas falam, qual transformação você causa, né, na pessoa. Eu gosto de levar para quando a pessoa compra seu produto ou serviço, qual sentimento você quer que ela tenha em relação àquilo, né? É tipo Coca-Cola, você vende felicidade, né? Você pode inventar. Os caras pegaram uma bebida preta que solta gás e é cheio de açúcar e te vendem felicidade, não Coca-Cola. Então, o que você quer que a pessoa sinta, ou onde você quer que a pessoa chegue? O seu produto, ele tá ali no meio, né? Seu produto ou serviço, na verdade, é só uma arma pro cara chegar naquele lugar, né? O Seth Godin fala um negócio muito bom, que é um clássico, que é ninguém quer um furo na parede. Então, quando você vai vender furadeira, você não vende o furo, você vende o quadro, né? O quadro na parede. E do negócio de sentimento que tu falou é um passo depois até, que é o cara não quer nem o quadro, o cara quer o sentimento que aquele quadro gera nele quando ele vê a porra. Em geral, as pessoas compram identidade, né? A gente pode resumir sempre a compra de identidade. Então, eu penso assim, toda a minha linha editorial, absolutamente toda a minha linha editorial, ela tem que dar um checklist para entender se eu estou levando a pessoa para aquele lugar. Se não está levando para aquele lugar, eu não posto. Então, nesse sentido, eu vou fazer um post no meu feed, né? Eu separo em 3 coisas que a pessoa tem que fazer para ela chegar naquele lugar. O meu, no caso, ela tem que aprender o alfabeto do Instagram, saca? Ela tem que aprender a ser autêntica, né? Ela tem uma voz própria e o terceiro agora esqueci. Então, não sei mais de cabeça. Mas se eu não tenho, num post que eu tô fazendo nenhum desses 3 checklists da minha editorial, eu não posto. Ah, tá. Então, ele não precisa ter os 3. Não, é um deles. É um deles. É um deles. Então, por exemplo, a autenticidade. Se é o meu perfil e eu tô de sunga na praia, eu posso fazer com que seja sobre autenticidade, até porque pessoas seguem pessoas. Então, eu postar aquilo mostra que nem tudo precisa ser um conteúdo útil. Legal. Tipo, eu postar que eu tô viajando e viajar parece legal, mas é chato pra caralho, mas tamo aí, vamos fazer crescer. É um conteúdo que faz sentido. Daí porque é a minha pessoa. Usar essa coisa, né? Então você vai colocar você na praia, você pode colocar algum textão embaixo, você coloca ali na praia, ou um parágrafo falando sobre, né, como a V4 é baseada em marketing de performance e as coisas estão rodando, as campanhas. Você pode perguntar para a pessoa qual foi a última vez que ela conseguiu largar a empresa dela e passar um final de semana na praia sem ficar fritando a cabeça. Então tudo é possível você linkar, inclusive selfie, com o conteúdo da transformação que você quer causar. Legal. Tem um lance que tu falou aqui, que é o lance do sentimento, e lá no começo tu falou outra coisa que eu quis anotar aqui, até para tentar esclarecer isso pra turma. Você falou lá no começo sobre dar risada, sobre o conteúdo que dá risada, a pessoa que faz dar risada, e a pessoa que dá risada no dia a dia, o rico lá dá risada, né? E agora do lance sentimento, um sentimento seria esse sentimento, sei lá, da felicidade, por exemplo, a Coca-Cola. E eu vejo que tem uma tendência de todo mundo querer ir muito pro lado do cômico, que é um tipo de sentimento, mas não precisa ser o único tipo de sentimento que a tua marca vai transmitir. Só meme. Né? Só meme. Porque parece que é mais fácil, né? A gente teve uma época que a gente postava meme pra caralho. Reels de meme, que bomba pra caralho. TikTok de meme. Como é que tu vê esse lance do sentimento que tu quer emplacar no, sei lá, no teu arquétipo, na tua marca? Velho, se não conversa com o arquétipo da sua marca, se não conversa com o seu brand, não faz. Não precisa dar risada, não. Saca? Eu acho que o jeito mais fácil de você produzir conteúdo é entender como você é primeiro. Né? Já que as marcas estão cada vez... Espera, né? Porque eu fico assim, eu sou uma assessoria de growth, o cara botar a marca dele no meu nome. Se eu fico fazendo dancinha e piadinha, me parece meio contra o que eu quero transmitir pro cara, tá ligado? Exatamente. No meu caso, que eu quero que o cara confie a empresa dele na minha mão, sabe? Eu, por exemplo, eu brinco com a própria expectativa das pessoas. Eu não faço muito conteúdo engraçado, não. E daí, quando eu vou fazer reels, eu tenho um que eu tô no banheiro, e daí tinha uma moda que era... um trend, né? Você falar uma dublagem em cima de alguma coisa, normalmente engraçado. Era um trend. Daí eu falei, como que eu brinco disso daqui sem fazer isso daqui? Então começa eu cortando aqui no meu peito, cai a água na minha cabeça e daí minha voz no fundo. A moda agora
é dublar enquanto você faz um Reels. Mas eu não tenho nada pra dizer aqui. Esse trend não tem sentido nenhum. E daí eu começo a falar que eu não vou me render à moda pra entregar mais no algoritmo. E eu brincando com esse tipo de coisa me traz autenticidade, é engraçado, só que não faz com que eu seja o cara que segue exatamente a moda. Então quando você também consegue... usando a moda, exatamente, não seguindo a moda. Exatamente. Então quando você consegue pegar uma linha editorial, na verdade, e subverter, e não negar o que está na moda, mas subverter o que está na moda, para você conseguir colocar a sua marca ali, funciona demais. Saca? Agora, eu conheço um monte de gente que nunca fez um conteúdo engraçado e é gigante, né? Não é uma regra. Irado. Eu, por exemplo, quase não faço Reels, né? Eu faço um Reels a cada 2 semanas e da minha área sou o que mais cresço, sem Reels. Legal. Bom ponto também, porque boa parte do papo nosso aqui foi sobre engajamento e eu acho que tem que ser essa prioridade mesmo, né? Tu engajar como prioridade antes do crescer, porque às vezes o cara só quer crescer de qualquer jeito. Se não tiver essa galera engajada, não tem muito valor. Mas beleza, uma vez que eu tô engajando, como que cresce, cara? Como que tu consegue crescer? Como é que tu vê? Porque no final das contas tem que crescer, né? E deixa eu encaixar aí também, eu acho que já pode entrar nesse ponto, que é a mídia. Quanto mídia paga? Tipo, tu usa, vale a pena? Ou tu tá orgânico? É só orgânico ou tá... A gente usa essa droguinha assim também. Crescer é a coisa mais procurada e mais difícil de todas. De longe, assim, mas de longe crescer é um projeto de longo prazo. Quanto mais você tem ansiedade pra crescer, menos você vai crescer. Mais você vai fazer merda no seu perfil. Eu sinto isso. Longo prazo é tipo 1-2 anos. Pra você entrar numa expectativa em você saber controlar os dados do seu crescimento. Legal. Até pra não setar um prazo, não seria algo assim, tipo... O importante é tu tá crescendo, tu não precisa porrar do dia pra noite. E nem vai porrar. Eu fico pensando assim, cara, se eu tô crescendo sempre... E quanto? Quanto? Tem o lance da marcha dos 100 miles lá, sabe? Qual é o máximo que eu posso crescer sem me atropelar? Me atropelar seria fazer qualquer merda pra ir de 60 pra 600 mil. Cabe fazer um benchmark, mas, por exemplo, eu puxei aqui nos últimos 90 dias de seguidores, eu cresci 23%. Que isso? Mas é aí que tá, eu olho pra isso e eu penso, é bom ou ruim, depende, não sei, cresci. Só que ao mesmo tempo, cara, cresceu, beleza. Se você ganhar um seguidor novo por dia, pô, legal, tô crescendo. 30 seguidores a mais no fim do mês, dificilmente vão fazer diferença no meu negócio. Eu acho que é um tipo de coisa que... Mas esse é um problema. Assim, cara, tem um threshold mínimo que pra poder falar que cresceu. Senão, não adiantou. Cresceu. Um seguidor por mês. É crescer? Porque também tem o ponto do custo da oportunidade, o tempo, o cara gasta, o estresse, a gente tá... mas tá ligado? Tem que ver o ROI no final também. Você tá se pagando, né? Justo, se o negócio não tá... A primeira coisa que eu pego é o seguinte, a maior parte das pessoas que vão fazer algum tipo de curso comigo, elas crescem pouco no começo, só que elas dobram ou triplicam o faturamento. Porque você começa a falar as coisas certas. E daí a gente esquece que, na verdade, é ser humano, não é algoritmo. Se eu consigo servir para as pessoas que me seguem mais informação, mais utilidade, aumentar minha autoridade, aumentar meu faturamento, essas pessoas começam a falar. Elas começam a fazer um tipo de compartilhamento que é muito melhor, que é o compartilhamento na DM. Assim. Que é, velho, sniper. Segue esse cara. Olha isso daqui. Daí, não importa tanto, porque se você cresce 30 pessoas, porque você teve um conteúdo que deu uma viralizadinha no Reels, versus 30 pessoas no mês, que são pessoas que receberam uma informação preciosa sua por DM, talvez você venda para 10. É um ótimo exemplo. Olha quanto é que é o ticket de uma imersão tua. Eu acabei de olhar uma coisa. Se 10 caras comprar, nos últimos 90 dias eu cresci 14%, só que o meu engajamento cresceu 787%. Eu nunca gerei tanto lead e venda no meu Instagram. Então e eu faço um trabalho ruim de Instagram ali. Stories eu acho que eu faço relativamente bem. É bom. Vídeo eu não faço. Quanto cresceu o teu? 787%. Mas vou falar umas técnicas para crescer. Crescer é técnico também. É tudo técnico. Meu Deus. Agora. Tudo você tem... Hacks do Paulo Cuenca para crescer no Instagram. A primeira coisa, um disclaimer. A pior coisa que você pode procurar e acontecer na sua vida é viralizar. Esse que todo mundo quer é o fim do seu negócio. Eu ganhei 7 mil seguidores de 14 anos. Então. Porque quando viraliza, é como se você tivesse feito sorteio ou comprado seguidor, né? É muito difícil você viralizar com marketing.
O que você vai viralizar? Com alguma coisa engraçada. Daí o cara entra lá querendo mais coisas engraçadas sobre você, não tem coisa engraçada, aquela galera não vai embora. E eu costumo dizer que você tá servindo churrasco para vegano, né? É como se você tivesse chamado um monte de vegano para sua churrascaria, né? Os caras chegaram procurando legumes e daí só tem churrasco. Só que o cara fica ali porque a bebida é gostosa. E estão todos veganos ali também. Só que o algoritmo é a cozinha. Começa a trazer picanha, maminha, senhor. Daí o cara vai falando não. Uma hora a cozinha para de produzir. Para de entregar. Caralho, e por isso que é ruim a viralização. Para crescer, a chave é esse conteúdo raso, rápido e resolutivo. O que é o conteúdo resolutivo? Você tem que fazer conteúdo, esse que é o grande segredo. O conteúdo que você faz, ele serve para o seu seguidor ter conteúdo para ele postar. É assim que cresce. O conteúdo que você faz não é pra você. É pra quem te segue ser produtor de conteúdo também. Caralho, hein? Essa é boa. Essa é braba. Essa é de fato. Cara, essa e o da revista são as duas melhores até agora. Obrigado. Então é o seguinte, a pessoa não quer dar like, não quer comentar, ela quer acordar e ter alguma coisa pra postar. E como ela não sabe postar, ela vai usar quem ela segue. Então... Caralho, muito bom, vai se fuder. Post de bom dia. Era post pra galera compartilhar e escrever um bom dia nos stories. Bombava fazer essa merda. É a frasezinha, né, cara? Não, mas, cara, posta a frase. Eu não sei como é que tá hoje, que eu parei de postar no meu feed. Mas eu fazia, cara, eu quero bombar um pouquinho, crescer. Eu postava dia sim, dia não, uma frase motivacional de manhã cedo. E eu sabia, ia dar um monte de shares com a galera escrevendo bom dia. Mas é isso que acontece. Era bizarro. Só que quando você vai fazer intencional para negócio, você começa a pensar o que as pessoas compartilham. Ah, beleza, eu tenho que fazer conteúdo para as pessoas. Que fucking coisas essas pessoas compartilham? Ou elas afirmam a identidade delas, ou elas dão um recado para outras pessoas, ou seja, elas cutucam outra identidade, elas negam uma identidade. Então, elas querem falar sobre elas ou sobre quem elas não são. Então, tem um post muito compartilhado que é foda-se a persona, né? Ah, eu gostei desse post. Então, foda-se a persona, quem vai compartilhar é quem nunca conseguiu fazer a persona, quem vai contra algumas coisas, né, que estão ali enraizadas no mundo do marketing acadêmico. Por isso que política funciona tão bem, muitas vezes, né? É sempre defesa de identidade. Polêmica. Polêmica é sempre muito compartilhado em qualquer área. Por quê? Porque a pessoa, ela mostra como ela se posiciona. Uma eu mostro quem eu sou, outra eu mostro quem eu não sou, outra eu mostro como eu me posiciono, que é polêmica. Polêmica é o terceiro, no caso, né? Polêmica é o terceiro. As pessoas compartilham como elas se sentem. Por isso que comédia viraliza muito. São emoções, né? Elas compartilham emoções. Só que não só isso. Indignação é compartilhado. Indignação é emoção também, né? Exato. Todos os tipos de emoção. Tristeza é compartilhado. Saca? Conquista é compartilhado. Por isso que história de criação, que é uma das técnicas que eu dou em cima do Primal Branding, vai tão longe. Se você escreve uma história de criação da V4, só que você faz uma copy de um jeito que a pessoa se enxerga naquela copy, nem que seja por inspiração, ela compartilha, porque ela fala, pra mim também, se foi possível pra ele, pra mim vai ser possível. Então ela tá dando um recado inspiracional pro mundo. Legal. Então quando você começa a trabalhar como o ser humano quer, o que ele quer? Todas as coisas que o ser humano quer são milenares, né? Acolhimento, segurança, espiritualidade, reconhecimento, individualidade. Se você começa a entender todas essas coisas, você começa a saber que tipo de conteúdo que tem o potencial de ser compartilhado. E não tem porra nenhuma a ver com o algoritmo. O comportamento humano. Nunca tem a ver com o algoritmo, na verdade. Nunca. É sempre com o comportamento humano. Então, assim, você cresce. Daí, coisas básicas para crescer. Post collab, colaboração com pessoas da sua área. Você usar pauta quente, é muito fácil. Então, por isso que algumas áreas é muito fácil usar pauta quente, tipo economia. Todo dia tem uma notícia que impacta. Todo dia o dólar sobe ou desce. Todo dia o Bitcoin bateu alta. Contexto, né? Exatamente. E cultura pop. Qual que é a ideia? Tanto pauta quente quanto cultura pop. Quem que é maior? O Paulo ou as Olimpíadas? As Olimpíadas. E o ser humano, o que ele quer? Economizar calorias. Ele quer bater o olho nas coisas e entender. Se eu dou uma informação numa capa para uma pessoa que ela fala, isso eu conheço, eu sou o segundo plano ali. Ela para consumir um conteúdo porque ela entende sobre o que é aquilo e daí ela se sente inteligente. E se a pauta é quente e tu ainda agrega com afirmar a identidade... Sim. Aí estoura, né? Você começa a fazer um bololô, um combo de alcance. Meu post mais... Você quer que a pessoa entender e se sentir inteligente, então é algo bom. Boa parte dos conteúdos que a gente faz é para o nego se sentir burro, às vezes. Exatamente. Quanto mais faz a pessoa gastar caloria, mais ela foge de você. Um dos conteúdos que eu fiz que mais deu certo no meu perfil era uma notícia, pauta quente, meu também tinha saído, sobre Portugal proibir chefe de enviar mensagem funcionário. Aí eu falava lá, criticava o governo, falava que estava errado. Eu acompanhei esse.
300 voa, e poucos compartilhamentos ali, 33 mil pessoas alcançadas. O meu maior aqui foi um de notícia também, que é Facebook e Instagram vão bloquear segmentação de anúncios vinculado à raça, política e outros. Deixa eu ver, esse aqui é o último. Esse aqui é perfeito. 682 compartilhamentos. Pode ser aleatório, no direct. Tem a ver com o meu contexto. Eu sou empresário, é uma matéria dizendo que vão proibir de eu mandar meu... Mano, esse aqui, velho, esse aqui foi bizarro, mano. Todo mundo, qual foi o mais compartilhado? Uma outra, eu tô abrindo aqui pra... Mano, esse aqui é muito bizarro. Pra crescer, é feed? Em geral é feed. É muito feed. mais difícil crescer muito mais difícil crescer nos stories. É possível, só que crescer no stories muitas vezes vai ser consequência de crescer com o feed. Vamos nesse ver, caso. então. Faz sentido. Last year ou o quê? Bota last year. De stories não, mas live deixa o cara dizer, né? já teve crescimento em live, que foi Ítalo Marcilli. Então, na verdade, a ideia do Instagram não é copiar o que dá certo, é entender qual que é a sua linguagem. Quando você saca qual que é a sua linguagem, você começa a crescer. Tá. Vamos ver last year, shares. Vamos. Sem mídia, daí tem que ser post sem mídia. Sim. Ó, o meu que mais bombou é uma frase escrito: o feio vende muito mais. O feio... isso daí foi polêmico. Tu viu essa? Aham. Saiu até em perfil de fofoca. Saiu? Saiu. Caralho, o feio vende muito mais. Gastou uma grana resolvendo as orelhas, de roupa. Não, mas o contexto... Esse aqui era uma pergunta que eu tinha... Olha aqui, velho. Sem brincadeira, ó. Foi a primeira coisa que eu anotei. O feio vende, que eu ia te perguntar. Que era... O feio vende. Que era... O contexto não era... Por isso que o João vende. Tipo, sabe? Tipo, às vezes o cara queria fazer uma arte super produzida e era a que menos bomba. Versus, um post... Pô, ele falou isso no começo ali, que um perfil com arte não bomba. Você em específico tem um problema de como você comunica a sua ideia, às vezes sendo muito agressivo. Funciona pra compartilhamento, mas tipo, a galera não entende. Você falou feio vende. Você quer falar, cara, se você transformar tudo no conteúdo com cara institucional, vai ser uma merda. Mas eu gosto desse tipo de comunicação. Uma comunicação que ela chega a ser quase ignorante, de tipo, é isso. Porque daí você pode... Isso gera polêmica, você manda a galera pros stories e faz uma live sobre aquilo. Porque se e tu aí for, você se tu, consegue... Tu tem preto e branco, mas na real a maior parte das coisas são cinzas. Mas exato. se tu for cinza, se tu é morno, tu não engaja, mano. Não é que tudo... Porque daí o cara pode olhar isso superficialmente e falar, tá, o feio vende, mas o perfil da V4 é bonitão, tem um monte de post da hora. Aqui, caralho, não é isso, porra. Esse comentário aqui. Cara, ainda bem que dá pra ser frio, mano. Que se eu tivesse que ser agressivo, caçando briga, tava fudido. Nossa, tá fudido. Foi mais safe. Qual que foi o seu mais compartilhado? O meu foi esse da política, velho. Bizarro. Mano, eu tenho 9.100 seguidores. É quase nada perto de vocês aí. Só que esse post teve 682 compartilhamentos e eu alcancei 77 mil contas. Foi mais pra mim é coisa pra caralho, velho. Isso é muita coisa, velho. O meu primeiro, ele não foi aprovado pra... Eu tentei colocar dinheiro porque ele foi muito bem, ele não foi aprovado, ele nem rodou. Ele teve... E não foi promovido esse aqui. Não foi promovido. 15 mil compartilhamentos. 615 mil pessoas alcançadas. Caralho, o que é? Quantas mil? 615. Pauta quente, eu explicando como faz post collab, que tinha acabado de sair. Aí é uma foto com a mina. Eu e a Dani. Exatamente. Instagram no negócio, né? Olha os outros. Clubhouse, 7.920. Pauta quente. Quando lançou, já fiz o post do Clubhouse. E inspirações. Tem gente que tem medo de falar de concorrente, eu falo de todos. Sempre quando eu falo sobre inspirações, esse é um jeito ótimo de crescer. Porque é muito compartilhado e as pessoas que são citadas, elas tendem a compartilhar você. Tu citou inspirações tuas. Inspirações pro meu público. Tem essa galera pra você aprender a fazer reels. Legal. E daí eu marco todo mundo no meu feed, todo mundo que é marcado vai ter a tendência a me compartilhar nos stories e daí, tudo cresce. Irado. Eu achei show. Ele teve 1.003 compartilhamentos, 180 mil de alcance e foi um post que eu expliquei, que eu mostrei o pico de buscas pela Netflix durante a propaganda do BBB 2021 pra falar pra galera que, irmão, offline, se bem usado no contexto certo, funciona. Esquece a porra do guru que falou. Tá, mas qual que é o princípio por trás do conteúdo? Quebra de padrão. Qual que é o título? O que tá na imagem? Era um gráfico. Mostrando o pico. Pum. Pico de buscas por Netflix na propaganda do BBB. Pauta quente. Pauta quente. Ou pauta pop. Mas olha só que legal, o meu segundo... Porque eu ataquei a galera que fala que offline não funciona. Mas olha só, aí entra aquela pergunta que eu fiz do PromoShare, porque olha só, o meu primeiro por compartilhamento é aquele que eu falei, 672 compartilhamentos. O meu segundo é um PromoShare que eu fiz. Eu liberei um playbook, um plano de ação lá, não sei o que, deu 530 shares, mas eu alcancei 3.300 contas. Só que é mais interessante, depois que você vê o compartilhamento, ver quantos seguidores você teve. Eu ia ver isso agora. Quais são os que tiveram mais seguidores? Não necessariamente o que tem mais compartilhamento. Tem esse filtro dessa métrica? Tem. Follows, né? Seguidores não, né? Ele vai ter profile visits. Não, tem seguidores.
Tem seguidores. O que mais gerou... Esse foi o segundo. O que mais gerou foi 7 lições de marketing da... Mas é o alcance ali? O reach? Seguidores. Em geral, não é o que teve mais compartilhamento. Em geral. Não é o que tem mais compartilhamento no meu. No meu são vários impulsionados aí. Tem mídia. No meu todos são... É que eu impulsiono tudo. Até que não, na real, o meu terceiro aqui, meu quarto aqui, ele não tem mídia e é uma foto minha. Agora eu quero fazer uma última provocação. Vê se vocês são úteis pra galera de você. Vê quanto tem de salvamento. Olha aí. Qual que teve mais salvamento no último ano? Saves no último ano, vamos ver. Porque o salvamento é a sua métrica pra você entender o quanto você tá aumentando o nível de consciência do seu público. Caralhada de coisa. Meu GDN Page teve quase 2.000 salvamentos com 9 mil seguidores. É muito alto. Foi sobre como ganhar 10 mil por mês e eu garantia que o cara ganhasse se ele fizesse isso. Esse aí é foda. Esse aí é foda. Tirando uns que estão impulsionados, foi uma lista de podcast, lições de marketing da Apple, 4 livros sobre growth e depois um sobre como fazer cohort. Quando você faz esse tipo de post, é o momento de você fazer uma oferta na sequência, ou nos stories, porque assim aumentou muito o nível de consciência da galera. Ele teve mais saves do que likes, esse aqui. Esse aqui. 36 mil salvamentos. Olha os likes. 23 mil likes e 36 mil salvamentos. Caralho. O que é? São 30 ideias de conteúdo pra postar. Isso aqui eu roubei um negócio. Você foi o primeiro que eu vi fazendo isso. Tanto que a primeira vez que eu fiz, eu até coloquei os créditos. Esse negocinho no final. Funciona bem pra caralho. Muito. Aumentar, clique no link. Posso falar uma parada sobre o feio vende? Pode. Que é interessante? Depende, você vai concordar comigo. Esse vai ser o corte do podcast. Existe uma coisa que a gente acredita que a nossa visão de mundo é a visão de mundo que todo mundo tem, né? Em relação à estética também. E daí quando você pega essa coisa super bem produzida, né? A arte no lugar certo, o recorte, hierarquia de informações perfeita, etc. O que acontece? Funciona muito para público 30+, em geral, ou para quem convive com público 30+. Quando você pega a molecada que é a geração Z do TikTok, o celular ele deixa de ser um espaço em que as pessoas faziam ligação e agora elas usam rede social e é um espaço de produção. Esse aqui é um espaço de produção. E pra gente não é tanto um espaço de produção, a gente não encara tanto como um espaço de produção. Isso quer dizer que o celular, para a geração Z, é uma extensão estética do próprio corpo. Então, o que a gente chama de tosco, às vezes, mal acabado, na verdade, não tem distinção para a pessoa. Ela não consegue, a geração Z não fala isso é tosco. Não, isso é a minha linguagem. Isso é o que funciona. E quando parte da geração Z vê coisa muito bem produzida em rede social, eles acham que é coisa de boomer. Olha o tiozão produzindo, sacou? E daí você tem menos engajamento. Então, o próprio referencial estético, ele mudou muito, né, de uma geração para outra, né, dos millennials para a geração Z, e tende a mudar cada vez mais. Por isso que quando você pega conteúdo que vai bem no Reels, que é bem produzido, e joga no TikTok, não dá certo. É outra experiência estética que existe ali. O público é diferente também, né? Totalmente diferente. Exatamente. O caso da Magalu, que a gente gosta de contar, que quando eles deram autonomia para os gerentes das lojas produzirem seu próprio conteúdo, publicarem e impulsionarem nos seus perfis das lojas. Aí era, cara, algo que o Nizam Guanais não ia aprovar, entendeu? Jamais. Mas explodiu de engajamento. O cara fazendo uma paródia de funk sendo na geladeira na loja de Sapucaí do Sul, entendeu? O que pro cara que ele conhece daquela região, ele sabe que faz sentido. Ou ele sente, né? E a parada flui. E é uma extensão da experiência dos caras, porque com o celular você se permite a filmar uma resenha, se permite a filmar... Se eu coloco uma câmera no tripé, você até já muda. Boa noite. Hoje, às 9 horas, você se posiciona, entende? Então eu até ensino a galera, falo, velho, vai fazer stories, não coloca no tripé não, vai na vida louca. Porque daí você permite aquilo ser uma experiência muito mais fluida, né? E é isso, não é só geração Z. É tipo, como as pessoas se comunicam, como que elas falam. Hoje em dia o celular é a porta de entrada. O Brasil tem um monte de gente com celular que não tem notebook. Nunca teve, né? Exatamente. Celular. E o lance que tu falou agora de gravar stories, tem esse lance do cara entrar no modo locução, que a gente fala, né? Eu peguei aqui a câmera e tudo e já entro no modo locução. Né? Já tem o mesmo jeito de falar, já é a posição. É um vira-módulo palestrinha. Mas isso é bem comum, né? O cara fazer isso. Eu fiz essa transição. Não, até que não, velho. Eu fiz uma transição até. Tu tá sempre aqui, com a mão aqui. Mas é meu jeito, mas é o meu jeito de fazer. Quando eu falo, é mais ou menos assim, mano. Não é? Vocês acham que eu tô muito no modo locução ainda? Muito. Tá muito. Pior que eu tento ser bem natural, na real, velho. Eu acho que é só porque o jeito de fazer ali que fica assim. Não é intencional, assim, de não, agora eu vou gravar o meu stories aqui.
Não é assim, tá ligado? Eu nunca vi tu deitado no chão gravando stories pra cima, velho. O Denner também quer levar pro limite. Eu nunca vi você caído no chão da balada, abraçado com o banheiro. Falou, e aí, galera? E aí, galera? Então, sobre aquele template de landing page, o Denner usando isso só pra ver o oco, né? Deixa eu ver aonde que chega isso daqui. Não, velho, o Cuenca falou pra fazer isso. Eu tava aqui no vaso, isso aqui me lembrou um princípio de marketing. Aí é foda. Sabe que meu primeiro vídeo no YouTube, eu fiz um canal que eu fiz 5 vídeos só. Era eu sentado no vaso. Esse era o canal? Porque eu falava, mano, a maioria de vocês tá me vendo enquanto você tá aí no banheiro, né? Eu acho incrível isso. Você fazer conteúdo às vezes sério, finança, e o cara tá ali dando um cagão, dando aquela olhada. Qual foi o seu alcance nos últimos 30 dias? Eu não sei. Mas deve ter sido um número acima de 100 mil. Você imagina que teve uma galera que provavelmente te viu pelado. Provavelmente. Uma galera. A pessoa estava pelada te vendo. Uma sensação meio incômoda essa porra. Eu prefiro não pensar nisso, cara. Não vai ser bizarro quando você fez. A última pergunta que eu tenho, que é, tipo assim, das métricas. Tu falou bastante de como crescer, dos tipos de conteúdos e tal, várias dicas fodidas. Quais métricas o cara tem que olhar assim? Tipo, tu falou dos saves, que é pra tu saber se o cara se tu tá sendo útil, o teu conteúdo tá sendo útil pro cara e tal. Os shares, mandar no direct é importante, porque tu traz um cara mais quente. Além desses, qual seria uma hierarquia de métricas, assim, que tu vê? Cara, isso aqui que eu sempre olho todo dia, toda semana, todo mês, pra analisar que eu tô crescendo. Na minha reunião semanal com a equipe, né, para atingir os OKRs, eu navego por 3 coisas. Like, porque o like é uma coisa que muita gente fala que é métrica de vaidade, mas sem o like você não tem nada. O que faz uma conta ter mais alcance é like. Pode reparar depois nos analytics de vocês, todas as publicações com mais alcance é que tiveram mais like. E daí likes é essa junção, né, de um conteúdo que chama atenção, uma capa que chama atenção e que abre uma conversa, porque like mais comentário é o que faz ter mais alcance. Em contas pequenas, comentário tem um peso maior, em contas grandes não. O que é uma conta pequena e grande para ter um parâmetro? Cara, contas abaixo ali de 5 mil, comentário tem muita força para dar mais alcance, mas muita força mesmo. Em contas muito grandes, fica desproporcional. E se você faz esses hacks de engajamento, tipo, comenta tal para ganhar tal, o Instagram meio que não conta esses comentários, né? Ele identifica que é inteligente o bastante para saber, cara, isso não é normal. Média, tá muito fora da média, né? Vamos dizer assim. Então eu tenho um KPI de alcance para entender o esforço que eu faço no orgânico, eu tô atingindo uma porcentagem boa da minha base. Peraí, só para entender, é like, daí alcance? Não, é alcance e daí o instrumento que eu vejo para ver se eu tô conseguindo ter alcance é like. Ok, entendi. Entende? Depois eu vejo salvamento, daí salvamento é o que eu considero o topo meio de funil, né? É uma mistura dos dois. Então, salvamento, eu quero saber o quanto eu estou sendo útil para minha galera. E isso eu começo a ter uma base de quantas pessoas estariam aquecidas para um evento de conversão. E por último, eu tenho toques no link, cliques no site, dependendo da versão que você tá, que são eventos de conversão mesmo, tá? Tô fazendo todo esse trabalho e quanto que eu consigo trazer de pessoas para onde eu quero, seja para onde for. Então, e daí quando chega em lançamento, eu tenho sempre uma métrica de 50% dos meus leads serem orgânicos. Então, eu vou ter 100 mil leads, 50 mil vai ter que vir no pelo. Legal. Website Traps. Aí fez sentido. Esse aqui é o website Traps, que ele aparece nos posts, no caso? Que é o clique no link? Cliques no link. E daí, uma coisa interessante... Mas isso é só o da bio ou você tá olhando... Você também pode fazer isso nos stories? Não, nos stories você tem que abrir nos stories, cliques no link separado. Mas aí esse aqui que você falou é o no feed. É o no feed. É o que uma galera vai na bio e clica. Né? Exatamente. Então, a minha função é desmistificar que você não tem controle sobre conteúdo. Eu tenho. Eu sei qual que é a minha média de alcance, eu sei quanto no trimestre eu consigo aumentar de alcance, eu consigo ver se alguma coisa caiu fora. A gente pega um post e desenha as hipóteses do porquê que aquilo foi mal, a gente melhora, na próxima semana arruma. Então, eu sou doente em métrica em cima de tudo. Eu navego por instrumentos e daí quando dá algum ruído eu analiso o que a gente fez ali em relação à criação de conteúdo que saiu do nosso esperado. Na minha CPL de agora, eu coloquei pé em risco, né? Eu comecei a live falando que eu ia postar um conteúdo e em 24 horas ia dar tantos compartilhamentos. Falei, amanhã vocês voltam aqui. Também foi técnica de loop aberto pra galera voltar, né? Porque a galera gosta de ver uma tragédia.
Então eu falei, vai ter entre 1.500 e 2.000 compartilhamentos esse post. Teve 1.498, alguma coisa assim, saca? Porque eu sei meus padrões. E são todos meus que tem? Não. A maioria tem ali 200, 300, mas aquele tipo de conteúdo eu sei que tem. No dia seguinte fiz de comentário. Eu falei, esse aqui vai ter 2.500 comentários. Teve 3.000 e tanto, né? Saiu um pouco da média. O grande lance do conteúdo vocês perguntaram, o quanto por cento de engajamento, quantos por cento de seguidor. O jogo do algoritmo do Instagram você vencer a própria média, foda-se a média do mercado. Ele não faz uma comparação de mercado. Ele entende se você está conseguindo superar suas próprias médias. E daí você começa a ser mais distribuído. Isso aqui é uma coisa que, conversando com algumas pessoas, eu meio que cheguei nessa conclusão também. Acho que eu já vi o João Pedro falando disso. Cara, o Instagram é inteligente o bastante para ter um algoritmo por pessoa. Não é um algoritmo do Instagram, a rede inteira, todo mundo... Não, é individual. Tipo, se você tá engajando mais com a sua audiência e cada pessoa ali dentro tem o que ela vai querer. E aí eu gostei de uma coisa que você falou, cara, que a sensação que eu tenho aqui, tá, é que no fim do dia, principal fator de otimização seu é tempo de tela. Tempo de tela alinhado com qualificação ali, que não adianta tempo de tela inútil. E é meio que o algoritmo do Instagram, ele é otimizado para isso. Como que eu faço cada pessoa ter mais tempo de tela? E com certeza não é com algoritmo generalista. Não é com uma coisa genérica da rede inteira. É cada vez mais específico para cada um. Exato. E dá para você brincar até no carrossel. Se você colocar um vídeo no último carrossel, você consegue ver a retenção de carrossel no gerenciador de anúncios. Então você consegue ver, inclusive, a sua eficiência de tempo de tela no... Que é uma métrica bem de cinema, né? Em conteúdos maiores, né? Legal. E para finalizar, eu acho que aqui um lance que todo mundo vai querer saber é time. Tu falou que hoje boa parte do teu feed é tocado por um time. Do que a gente tá falando de pessoas, funções? Em time de conteúdo, eu sempre tenho... Agora eu tô com uma pessoa, já chegou a ser 2. Qual que é a função dessa pessoa? De pauta, né? Normalmente é jornalista. Eu faço muita live. Eu dou muita palestra. Então, os conteúdos já estão todos aí. Então... Ela tá ali cortando. Então, mas é diferente. Ao invés dessa pessoa fazer o que o Gary Vee ensinou, o que o Eric Rocha fez, são os nuggets, eu não tenho esses nuggets. São conteúdos criados... É uma derivação de conteúdo diferente. São conteúdos criados a partir... Eu sou a fonte. Saca? Em vez de ser aquela coisa previsível daqueles conteúdos de corte, que a pessoa sente que, eu não vi inteiro, então eu perdi, é sempre um conteúdo com cara de novo. Então Até porque o corte, ele cansa o formato, né? Exatamente. Tu tem que dar novos formatos, né? Então a pessoa vai fazendo recombinações de coisas que eu falei, né? E às vezes eu tô dando uma live, eu sou bem assim, né? Paola, se alguém da minha equipe, Thaís, anota essa ideia que eu tive aí, daí a galera joga no Notion, e eu vou criando aulas e conteúdos no meio da live. Às vezes o que uma pessoa falou vira conteúdo. E como eu sou muito da internet, eu não tenho medo de falar no meio. Falei, puta ideia boa, isso é um conteúdo. E daí eu vou até dirigindo as pessoas durante a minha live. Pô, acabei de ter uma ideia, cara. Eu tenho o Notion, o Redwise, todas as minhas marcações de livro, depois eu vou lá, abro e eu comento porque que eu marquei. Vou dar isso pra galera de conteúdo. Irmão, pega, faz virar no Instagram. Só tá pronto. Exato. Comentário, tá aí. Mas é uma pessoa fazendo isso e... É uma pessoa, eu tenho um designer. Tá. Caralho, essa pessoa é boa, hein? Eu tenho um designer. Tem sempre uma pessoa que revisa, né? Bate o olho, mas é uma pessoa que era de conteúdo e agora tá em CX. E daí você tem a conversa do atendimento, que é onde eu dou os cursos dos alunos, né? Vendo as minhas DMs, vendo os meus comentários e vendo todo tipo de dores que tem dentro do meu curso, e isso também gera pauta. Legal. E daí o que eu faço, esse é o time de conteúdo, ele é bem enxuto. Irado. E daí o que eu faço Não tem desculpa, né? Oi? Não tem desculpa, Não tem desculpa. O cara pensa, tem um exército lá, tem 15 caras. Uma vez por semana. Tem gente falando que 3 já é demais, cara. Mas tu não faz vídeo, né? Mais, atualmente. Quando eu faço vídeo, normalmente é sequência de stories que eu baixo tudo e transformo em vídeo. Não tem canal no YouTube, no caso? Não, mas vou voltar o ano que vem. E daí vai ter que ser um time de vídeo. Mas esse time que tu falou, ele dá conta do teu Instagram ou de tudo que vocês têm? Não, esse time, ele serve pra Instagram, pra Pinterest, pra... Mas é tudo da marca do Paulo Cuenca. É, tudo marca do Paulo Cuenca. No caso, outras coisas que tu tem, daí é outro time. Se eu tiver múltiplos canais, eu teria que ter basicamente essa dupla aí pra cada canal, né? Se eu tenho a marca do Gui, a marca do Denner, a marca do Roy Hunt, a marca da V4,
Sim, isso teria que ter para cada canal. Só que daí eu tenho uma coisa específica que é a pessoa do meu time de conteúdo, ela também é responsável pelas copies e pelos criativos. De performance? De performance, porque por exemplo, esse CPL que eu fiz agora, eu decidi isso agora. Eu falei, foda-se fazer criativo que todo mundo faz. Eu vou pegar meus melhores conteúdos daí eu peguei algumas métricas de melhores conteúdos, né? Principalmente de salvamento, e vou recriar essas coisas como criativos. Meu CPL com esses criativos foi lá pra baixo. Porque já é um teste de criativo. E as pessoas chegavam no meu conteúdo falando, cara, o seu criativo é muito bom. E daí o que eu fiz? Fiz uma adaptação. Eu pegava aquele conteúdo, então em vez de chamar para um evento, eu dava um conteúdo e no final eu chamava pro evento. Eu peguei também as caixinhas mais compartilhadas da minha história no Instagram e fiz conteúdo a partir disso. Se essas são as dores das pessoas, por que raios eu vou ficar chamando para evento? Eu vou resolver uma dor e daí eu chamo para evento. Então agora eu tenho essa pessoa dos criativos, a copy, ela junta os OKRs, né? Tanto de performance no orgânico, quanto performance nos criativos. Então, para não ter uma comunicação que ela é dispar. Quando a pessoa recebe um criativo, ela entra no meu perfil e existe uma continuidade ali dentro. Paulo, já vou copiar essa ideia. Eu copiei. Boa. Muito bom. Bora gravar essa intro? Vamos. Eu pensei, na verdade, os nomes, né? Tem isso, a gente faz um exercício no final aqui de qual vai ser o título do podcast. Porra, tu vai ser bom nessa aí, né, cara? Conteúdo, né? Tem um título. Eu pensei assim, a gente, quando tem convidados, às vezes a gente passa por muitos tópicos e pode ou não virar 2 episódios. Dá pra sacanear. 10 hacks pra crescer seu Instagram. Sacanear. Dá pra fazer. Qual que é o nome, então? O primeiro a gente falou sobre conteúdo e engajamento, né, eu acho. Só tem que pensar no E sobre as marcas, se elas precisam mesmo fazer conteúdo ou não, né? Eu falei pra começar. Eu tinha brincado com... A gente acabou não citando no episódio, mas pode ser uma ideia de nome, que é o negócio da ditadura do conteúdo. Tá ligado? Eu adoro, inclusive, os caras que falam, não faça conteúdo fazendo conteúdo. Esse é um bom nome, tá ligado? É incrível, né? E já podia começar o episódio com isso, né? Pô, pois é. Não faça conteúdo? Como um título, vocês acham bom? Pare de fazer conteúdo agora, alguma porra assim. Não. De conteúdo. O Feio Vende, bota aí, pô. A gente não usou esse título no podcast ainda. Mas a gente o Feio Vende falou 3 minutos sobre isso. No final, não foi no começo. É verdade, não serve pro primeiro episódio. Mas a gente fala sobre engajamento, né? Cara, eu acho que é isso. Tipo, o Feio Vende conteúdo que engaja. Pode ser legal. Para de fazer conteúdo. Para de fazer conteúdo, que aí vai ter o e a imagem, para de fazer conteúdo e a gente tem que tirar uma fotinha da bunda do Denner pra ser a imagem. eu real acho que a gente tinha que fazer isso. Eu real acho que a gente tinha que fazer isso. Easter egg, tipo a foto pequenininha, meio... Pode ser. Só tem que conseguir a foto. Eu vou te mandar lá daquele grupo que a gente tem. Pode usar aquela que eu mandei da noite. Tá. E o outro é alguma coisa sobre crescimento daí. 10 hacks pra crescer o seu Instagram. A gente não falou de 10, né? Mas é bom essas coisas. Pode ser a questão da viralização, pra pessoa não viralizar. Viralize e morra. Cara, a pior coisa que pode acontecer... Viralize e morra é melhor. Eu ia falar, a pior coisa que pode acontecer no seu Instagram. Viralize a parte de viralizar, mas viralize e morra é melhor. Pode acontecer no seu Instagram é bom também. Escolhe um dos dois depois. Viralize e morra ou a pior coisa que pode acontecer no seu Instagram. Mas o viralize e morra pra você curta é mais legal. Siga o Roy Hunters no youtube.com/Roy Hunters e no Instagram pelo @Roy Hunter Oficial e faça parte do nosso grupo do Telegram com conteúdos exclusivos. Essa é uma produção do Bicho de Goiaba.